Muita gente entra em relacionamentos achando que o problema está só no outro, na pessoa errada, na falta de reciprocidade, na dificuldade de ser amada do jeito que gostaria. Mas muitas vezes o que está acontecendo é mais profundo do que isso. Porque sem perceber, a pessoa não está apenas vivendo o relacionamento, ela está repetindo uma forma antiga de sobreviver emocionalmente. E isso muda tudo. Porque às vezes o problema não é só o relacionamento em si, é o quanto você aprendeu a se adaptar, a se conter, a se calar, a se moldar para continuar tendo um vínculo, para continuar sendo aceita, para continuar sendo escolhida, para continuar sendo amada. E hoje eu quero falar sobre isso com profundidade. Quero te explicar porque algumas pessoas se diminuem para caber nos relacionamentos. Qual é o papel do subconsciente nisso? Por que isso gera tanta ansiedade? E como a hipnoterapia pode ajudar nesse processo? Porque isso não é fraqueza, não é drama e não é exagero. E muitas vezes também não é só falta de autoestima, é algo mais profundo. Se diminuir para caber, nem sempre parece algo muito óbvio. Muitas vezes isso acontece de forma silenciosa, de forma sutil, de forma até socialmente aceita. Às vezes a pessoa para de falar o que sente para evitar conflito. Às vezes aceita coisas que a machucam porque tem medo de perder a relação. Às vezes se adapta tanto ao outro que vai se afastando de si mesma sem perceber. Ela começa a pensar demais antes de falar. Começa a medir as palavras, começa a engolir incômodo, começa a observar o humor do outro para tentar não errar. Ela se explica demais, tolera demais, se ajusta demais e vai vivendo quase como se estivesse tentando manter a conexão o tempo inteiro. Por fora, isso pode até parecer cuidado, pode parecer maturidade, pode parecer paciência, pode até parecer amor, mas por dentro, muitas vezes existe medo. Medo de desagradar, medo de ser rejeitada, medo de ser deixada, medo de não ser suficiente sendo quem realmente é. E isso cansa, cansa muito. E uma coisa importante, muita gente não percebe que está se anulando. A pessoa não pensa, nossa, eu estou me abandonando nessa relação. Não, normalmente ela percebe isso de outro jeito. Ela percebe no corpo, na ansiedade, no aperto, no excesso de pensamento, na dificuldade de relaxar dentro da relação, na sensação de estar sempre tentando acertar. Ou então, ela percebe quando já está muito cansada, quando já está se sentindo perdida, quando já não sabe mais se aquilo é amor ou só esforço. E isso é muito importante de entender, porque nem sempre a dor vem com um nome claro. Às vezes, ele vem como tensão, como confusão, como exaustão emocional. E aqui entra uma parte muito importante. Na maioria das vezes, esse padrão não começou no relacionamento amoroso. Ele costuma ser bem mais antigo. Às vezes, começou na infância, às vezes dentro da própria família, às vezes em relações em que você foi aprendendo pouco a pouco que para manter vínculo era melhor se adaptar, era melhor se conter, era melhor não incomodar, era melhor não falar tudo, era melhor perceber o ambiente antes de ser você. Talvez você tenha crescido em um lugar onde precisava sentir o clima da casa antes de se expressar. Talvez você tenha aprendido a observar muito e falar pouco. Talvez tenha sido criticada, comparada, silenciada, invalidada ou emocionalmente deixada de lado. E uma criança não entende isso como um adulto entende. A criança não vai pensar, essa pessoa, ela tem limitações emocionais, então vou esperar ela ficar calma, vou dar um tempo. Não, a criança não pensa isso. Ela vai pensar, tem algo errado comigo. E quando isso acontece, repetidas vezes, o subconsciente aprende. Ele cria uma associação, uma regra interna, uma forma de proteção. Algo como
Para ser amada, eu preciso me adaptar. Para manter conexão, eu preciso me conter. Para não perder o outro, eu preciso me moldar. E essa regra, muitas vezes, continua ativa na vida adulta. E é aqui que entra o subconsciente. O subconsciente não funciona da mesma forma que a mente racional. Ela não escolhe com lógica. Ela responde por associação, por repetição, por proteção, por emoção. Se em algum momento da sua vida você aprendeu que ser totalmente você poderia gerar crítica, afastamento, rejeição, tensão ou desconexão, o seu sistema interno pode começar a associar autenticidade com risco. E isso é muito profundo, porque racionalmente a pessoa pode saber muita coisa. Ela pode pensar, eu sei que eu preciso me posicionar, eu sei que eu não deveria aceitar isso, eu sei que eu tenho que colocar limites, mas na hora ela trava, ela vai ceder, ela volta atrás, ela engole, se explica, se adapta de novo. E isso não acontece porque ela é fraca, porque ela é uma fracassada. Não! Acontece porque existe um condicionamento emocional ali. Existe uma parte interna reagindo antes da mente racional conseguir sustentar uma nova postura. E eu quero te mostrar como isso costuma aparecer na prática. Porque talvez você se reconheça em alguns desses pontos. Você sente culpa quando pensa em colocar limite? Você se preocupa demais em não decepcionar? Você fala menos do que gostaria? Ou deixa coisas passarem só para não ser desconfortável, né? Para não criar desconforto? Você se pega pensando demais antes de mandar uma mensagem, depois analisa o tom da resposta do outro. Se perceber ali qualquer pequena mudança, fica tentando entender se fez algo errado, se exagerou, se falou demais, ou se foi demais na mensagem. Você sente que alguns vínculos deixam de ser espontâneo? Você se monitora, você se segura, você se poda, como se estivesse tentando caber numa versão mais aceitável de você. E isso é muito doloroso, porque vai acontecendo aos poucos, até que chega um momento em que a pessoa já não sabe mais o que sente, o que quer, o que aceita ou quem ela é dentro daquela relação. E sim, isso pode gerar muita ansiedade, muita. Porque viver tentando manter conexão à custa de autoabandono é extremamente desgastante. O corpo fica em alerta, a mente fica tentando prever, o emocional fica tentando evitar rejeição, a pessoa entra num estado interno de vigilância, como se estivesse sempre tentando não errar, como se estivesse sempre tentando manter o vínculo, como se relaxar não fosse seguro. E isso cansa profundamente, porque você não descansa emocionalmente, você não se solta, você não se sente livre para simplesmente existir. E aí, muitas vezes, a pessoa acha que o problema é só a ansiedade, mas em muitos casos, a ansiedade é uma consequência de anos vivendo desconectada de si mesma para manter o relacionamento. E isso é muito importante. E talvez a dor mais profunda por trás desse padrão seja o medo de que se você não for totalmente você, o outro não fique. Esse medo muitas vezes nem aparece tão claramente assim na mente, mas ele aparece no comportamento, na forma de se calar, na forma de se conter, na forma de tolerar além do que deveria, na forma de se adaptar demais. É como se existisse uma crença silenciosa aí dentro dizendo: se eu for demais, vão me rejeitar. Se eu me posicionar, vão se afastar. Se eu mostrar o que realmente sinto, posso perder amor. Então a pessoa vai ficando menor do que realmente é, mais silenciosa, mais conveniente, mais fácil de aceitar, mais fácil de caber. Mas isso tem um preço. E o preço é ir se perdendo de si. E tem mais uma coisa importante. Esse padrão, ele não afeta só o que você faz dentro da relação.
ele também influencia o tipo de vínculo que você aceita, o tipo de comportamento que você normaliza, o tipo de pessoa que você insiste, o tipo de ausência que você tenta justificar. Porque quando o seu sistema interno está acostumado a lutar por validação, muitas vezes o que é difícil, instável ou confuso pode parecer familiar. E o familiar para o subconsciente muitas vezes parece seguro, mesmo quando machuca. Então, às vezes, a pessoa se sente atraída por relações em que precisa provar valor, precisa se esforçar demais, precisa conquistar espaço, precisa merecer presença, precisa merecer atenção. E mesmo quando ela diz, eu não quero mais viver isso, ela continua entrando em dinâmicas parecidas, porque a raiz ainda está ativa. E aqui eu quero falar uma coisa extremamente importante. Entender ajuda. Ter consciência ajuda muito, porque já é um grande passo. Mas muitas vezes não basta. Porque tem gente que já entendeu tudo, já sabe o padrão, já reconhece a própria repetição, já percebe já percebe quando está se anulando, já vê quando está aceitando demais. E mesmo assim, continua fazendo. E isso não significa fracasso. Não significa baixa autoestima. Isso significa que existe uma parte emocional ainda condicionada. Uma parte que ainda sente perigo em ser autêntica. Uma parte que ainda associa posicionamento com perda. Uma parte que ainda associa verdade com rejeição. Então, muitas vezes, não basta só entender. É preciso trabalhar a raiz emocional. E é exatamente aqui que a hipnoterapia pode ajudar de forma muito profunda, porque a hipnoterapia, ela não trabalha só o nível racional, ela trabalha também com aquilo que está abaixo da superfície, com aquilo que a pessoa muitas vezes sente, mas não consegue explicar totalmente. Muitas vezes existe uma experiência emocional antiga, ou várias, que ficaram marcadas no subconsciente. E essas experiências continuam influenciando a forma como a pessoa se relaciona, a forma como se posiciona e até a forma como se percebe. Na hipnoterapia, o que fazemos não é apagar a história da pessoa, não é fingir que nada aconteceu. Não é isso, até porque o que aconteceu, aconteceu. O trabalho aqui é ajudar essa pessoa a acessar o que ficou emocionalmente marcado e diminuir a carga dessa memória. Ressignificar, organizar internamente, para que o presente não continue sendo vivido com a intensidade do passado. Porque muitas vezes a pessoa adulta está reagindo com a força de uma dor antiga, com a força de um medo antigo, com a força de uma necessidade antiga de proteção. E quando isso começa a ser trabalhado, a pessoa começa a se sentir mais segura dentro de si, mais inteira, mais presente, mais capaz de se posicionar, sem sentir que vai perder amor por isso. E quando essa raiz começa a ser trabalhada, algumas mudanças muito bonitas começam a acontecer. A pessoa começa a perceber mais cedo quando está se abandonando, começa a se ouvir mais, começa a sentir menos culpa por colocar limites, começa a tolerar menos o que antes parecia normal. Ela começa a se escolher mais, começa a se trair menos, começa a se sustentar mais. E isso não significa virar uma pessoa fria, ou egoísta, ou dura. Não, significa conseguir estar em uma relação sem precisar desaparecer para existir nela. E isso muda tudo, né? Se você se reconheceu nesse vídeo, eu quero te dizer uma coisa importante. Talvez você não seja dependente demais, sensível demais ou fraca demais. Talvez você tenha aprendido cedo demais a se moldar para não perder vínculo. E isso pode ser desaprendido. Isso pode ser olhado com cuidado, isso pode ser tratado. Você não precisa passar a vida inteira diminuindo a sua presença, a sua verdade, o seu sentir para tentar caber em relacionamentos, nas relações. Porque amor de verdade não deveria exigir que você desapareça para existir.
E talvez uma das libertações mais profundas da vida seja justamente essa: parar de se abandonar, para finalmente começar a se escolher. Se esse vídeo fez sentido para você, me conta aqui nos comentários. Se você percebeu esse padrão em algum relacionamento da sua vida, pode ser relacionamento amoroso, familiar, amizade ou até no trabalho, me conta aqui. E se você sente que esse vídeo pode ajudar alguém, por favor, envia para essa pessoa, porque muita gente vive isso sem nem conseguir nomear o que está sentindo. E se você quiser continuar acompanhando os conteúdos sobre subconsciente, ansiedade, hipnoterapia, transformação emocional, se inscreva aqui no canal. Vai ser muito bom ter você aqui. Beijo!